Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder então adentrar a sua casa através desse vídeo, buscando trazer sempre uma mensagem de fé e de esperança. E desde já no início desse vídeo agradeço a todos vocês que têm se inscrito ao nosso canal. Muito obrigado, porque é um reconhecimento do trabalho, do esforço de poder então anunciar a Palavra de Deus. E para isso nós contamos com a ajuda, a colaboração de vocês. Muito obrigado e Deus abençoe a cada um. E hoje então, nessa segunda-feira, dia 3 de julho, nós então celebramos com toda a igreja a memória de São Tomé, apóstolo do Senhor. E convido você então a tomar comigo hoje o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 24 a 29, que vai nos narrar o seguinte: Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontraram-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, e hoje então, como disse e repito, fazemos então memórias desse grande apóstolo do Senhor, tão reconhecido pela a sua dúvida, como nós acabamos de ouvir no Evangelho narrado. Mas é interessante que a dúvida de São Tomé, ela foi muito mais importante para nós do que a crença dos outros apóstolos. Porque é através então das dúvidas dele que nós podemos então ver as marcas do ressuscitado, a marca da vitória, que são então a marca na mão e do lado. O padre Deon, o fundador dos Deonianos, vai dizer que São Tomé pode ser considerado o primeiro adorador do Sagrado Coração de Jesus. É ele, então, que contemplou por primeiro as chagas do Senhor e pôde, então, ali crer. Tanto que ele trouxe para nós essa riquíssima profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. A primeira profissão de fé em Jesus como Senhor, como Deus, como de fato ele o é. Então, São Tomé, ele deve então ser reconhecido e é, de fato, ali muito estimado pelo povo, porque ele teve essa dúvida, mas bendita a dúvida dele, como nos diz São Leão Magno, esse grande santo da igreja, que vai dizer então para nós, São Gregório Magno: a incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos discípulos crentes. É esse grande santo, então, que nós hoje celebramos com toda a igreja. E nós podemos, então, já nos questionar. Tomé, ele não estava reunido, como nós acabamos de ouvir no Evangelho proclamado, junto com os discípulos no dia da ressurreição. Ele não estava presente na comunidade. E os discípulos foram, então, testemunhar que haviam visto o Senhor. Mas ele não acreditou, disse: Olha, se eu não colocar minhas mãos, se eu não ver, eu não acreditarei. E 8 dias depois, quando os discípulos estão reunidos, ele novamente está agora presente com a comunidade e Jesus aparece no meio deles, sauda com a saudação messiânica da paz, e ali então se dirige diretamente a Tomé e diz: Toma, põe a mão aqui e não seja incrédulo, mas seja fiel. Olha que bonito. Jesus então quer logo sanar a dúvida que está ali no coração de Tomé, que caminhou e andou com Jesus.
E é interessante que num outro texto de São João também, ele vai dizer, quando Jesus foi anunciado sobre a morte de Lázaro, ele vai dizer para os outros discípulos, olha, vamos também nós para morrer junto com ele. Então Tomé é aquele que segue o Senhor, mas que precisa ver que a morte, ela não teve a última palavra, mas sim a vida que está escondida em Deus. E tudo isso é simbolizado e representado pelas marcas da ressurreição, ou seja, a chaga, o coração traspassado de Jesus. E assim, queridos amados irmãos, nós também podemos nos questionar, será que nós também temos uma fé convicta a tal ponto de sempre acreditarmos que é da ação de Deus na nossa vida? Será que em algum determinado instante, quando as dificuldades baixam a nossa porta, nós também não duvidamos da ação desse Deus? Dele que está vivo e presente no meio de nós? Garanto e respondo por mim, é claro que nós duvidamos sim. Quando principalmente uma enfermidade, um desemprego ou tantas outras situações batem a nossa porta, nós confiamos em Deus, mas a coisa muitas vezes vai apertando, vai demorando, que parece que então Deus esqueceu de nós. Então essa palavra quer então nos reconfortar, ou seja, quer nos iluminar, para que nós possamos então sempre acreditar que esse nosso Deus ele pode até tardar, mas jamais ele falha, porque o nosso Deus ele é fiel. E assim então nós somos convidados a lançar o olhar hoje sobre a primeira leitura que vai falar ali na carta de São Paulo aos Efésios. Nós temos então Paulo que está combatendo também uma divisão que está presente na comunidade de Éfeso. E ele vai dizer então, todo esse escrito bonito, já não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos. Então não é preciso mais haver divisões, esse é pagão, esse é do povo de Deus, não. Todos nós agora formamos uma família de Deus, um único povo. Isso é bonito. Nós percebemos então esse Deus que gera e forma comunhão em nós. E é preciso então vencer toda e qualquer situação que venha causar divisão na nossa comunidade, na nossa família e principalmente na nossa vida. Porque, queridos amados irmãos, nós estamos alicerçados numa riqueza em sangue de mártires, como hoje nós então celebramos a memória de São Tomé, que nos diz a tradição da igreja que foi evangelizar após ali Pentecostes, lá para o lado da Índia. E ali então o culto a ele é então venerado há mais de 2000 anos. Ele que foi então semear o evangelho naquela região, mas que morreu através de uma lança, tudo isso a tradição da igreja nos narra, através de uma lança, pelos hindus. E assim então derramou o seu sangue, tornou aquele solo fecundo, onde com certeza muitas pessoas também puderam seguir essa fé, através do testemunho do martírio de São Tomé. E assim então, a nossa igreja está alicerçada sobre o sangue de muitos mártires. Quantos e quantas pessoas não morreram para que o evangelho pudesse ser anunciado? Em nossos tempos nós temos aí, a nossa querida irmã Dorothy. Temos tantos santos aí ocultos, que estão aí no anonimato, mas que nós então atestamos a sua fidelidade. Que são santos sim, mas são aqueles santos ocultos, que estão aí nos bastidores e que nós não vemos e que ninguém fala, ninguém narra, mas que testemunharam com sua vida a fé em Jesus Cristo. E assim então, nós somos convidados a poder edificar esse templo do Senhor, onde Ele próprio é a cabeça, nós somos o seu corpo, o seu membro, e essa igreja do Senhor precisa ser edificada para que o reino de Deus possa transparecer no meio de nós, através do nosso testemunho, através do nosso discipulado do Senhor. E é isso que nos fala o Salmo de hoje. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Salmo 116. Que nós possamos então, meus queridos amados irmãos, tomar posse do chamado do Senhor para a nossa vida, e que nos momentos de incredulidade nossa, nós possamos recordar sempre essa passagem do Evangelho, onde São Tomé, ele fez essa experiência de incredulidade, para que nós possamos então crer, assim como ele professou, logo após o episódio, narrado no Evangelho,
meu Senhor e meu Deus. Que nós possamos então confiar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, que a dúvida jamais ocupe espaço na nossa vida, mas a certeza da vitória, ela nos venha através desse Deus que então age na nossa vida para poder transformar a nossa história. Mas lembremos também que somos convidados a gerar comunhão, porque essa comunhão, ela atesta esse Deus que está presente no meio de nós e vive através do nosso testemunho. Para que nós possamos então edificar esse templo do Senhor, que é a igreja, com pedras vivas que somos cada um de nós, batizados e batizadas, e que, como nos diz o nosso querido Papa Francisco, nós possamos ir de encontro às periferias existenciais, para que tantos irmãos também possam reconhecer esse Deus que está vivo, que não morreu, está presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que se inscreveu em nosso canal e continua a se inscrever. O muito obrigado mesmo. E você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte da nossa família e nos ajude a levar o Evangelho, assim como São Tomé, a todos aqueles corações que estão aflitos, duvidosos, que nós possamos levar esse Deus vivo e presente no meio de nós. Que Deus então te abençoe, a você, para que você possa cada vez mais crescer na fé, acreditando sempre na ação libertadora e restauradora desse nosso Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, fique na paz do Senhor e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço.